Fala pessoal, tudo beleza? Nessa aula eu vou falar sobre o HDR Toning, que na verdade ele faz uma simulação dos tons do HDR. Como assim? Ele faz o quê? Ele pega, em vez de pegar uma imagem ou 3 imagens para formar um HDR, né? Pegar um arquivo de câmera RAW para você poder fazer então HDR, ele não faz nada disso. O que ele faz é pegar um JPEG simples, um JPG, TIFF, ou qualquer imagem simples, sem nenhuma junção de imagens, sem nenhum 16 bits ou 32. Ele faz exatamente no 8 bits em JPEG o que o HDR real faz. Mas então por que a gente tem que fazer o outro? Porque é claro que esse aqui que nós vamos aprender agora, que eu vou ensinar agora, é um falso HDR. Ele realmente não atinge a qualidade do HDR, mas ele faz uma simulação bem legal. E quando você realmente não tem a opção de poder criar a imagem, né, com os tons médios, altas luzes e baixas luzes, você pode usar essa opção aqui, que vai fazer uma simulação bastante legal na sua imagem. Vamos à prática então. Aqui em Image, você vai em Adjustments e aqui na quarta separação aqui tem o HDR Toning. Você clica aqui nele, vai abrir a mesma janela que se abre quando você mescla os 3 tons, as 3 luzes, né, do HDR. Ele vai abrir a mesma janela que abre quando você mescla essas 3 imagens então. E daí todas as opções que você tem quando você faz a mesclagem HDR, você vai ter as mesmas opções neste painel que abre do HDR Toning. Você vai ver que é bastante interessante e vem até com os presets, tudo conforme tem conforme quando você realmente mescla o HDR, é as mesmas opções. Ele já está fazendo o processo para pegar toda a informação da imagem, né? Pegando a informação do histograma, tudo, para que possa então fazer o trabalho, né? Trabalhar essa imagem dentro da ferramenta e do seu menu. Então aqui abriu agora o HDR Toning. E agora nós temos as vantagens. Primeiro, nós podemos observar aqui o histograma no lado direito, que eu já deixei habilitado. Agora, qual é a diferença? Vamos ver. Ele já fez aqui, já jogou no método Local Adaptation. O antes e depois, ele deu uma leve, um leve up nas cores, uma saturação leve. Se a gente tirar aqui, nós já vamos chegar mais próximos. Tirando os detalhes, já chegamos mais próximos. Tirando o raio, já chegamos mais próximos. Ok, na curva ela está exatamente zerada. Ok, agora nós podemos observar o histograma que ele já fez uma mudança. O que nós podemos fazer agora? Nessa imagem, nós podemos trabalhar ela de diversas formas, né? Nós podemos conseguir diversos resultados conforme o nosso objetivo, conforme o efeito, conforme o que nós quisermos fazer nessa imagem. Primeiro, eu quero mostrar alguns presets que já tem, e eu já mostrei alguma coisa na aula do HDR real. O que eu vou mostrar agora? Está carregando aqui ainda? Ok. Vamos abrir aqui a janelinha dos presets. E agora tem algumas opções de preset. Vamos começar pelo monocromático. Você vai perceber, já de cara, que como o nome do preset fala, é um monocromático artístico. Então ele tem um aspecto de transformação que é o que?
Conforme as opções que você lança aqui, ele vai jogar as configurações aqui, ok? Em todas os sliders de ajuste. Você pode mudar aqui também, por exemplo, para Monochromatic High Contrast, que é um contraste alto. Olha. Então você já viu que todos os sliders aqui, eles mudaram a configuração. Então, esse preset, exatamente quando você muda, ele vai alterar então todos os sliders. Então, conforme você mexe aqui, vai ter os sliders. Por um acaso, você queira criar um preset teu, tem como? Tem como. E nós já vamos ver isso. Mas o importante você entender agora é que, conforme o preset que você coloca, ele já vai dar todas as configurações exatamente do preset. Então, se você quiser, eu quero aquela configuração, mas eu quero mudar um pouco as luzes aqui, você pode mudar do próprio preset. Agora já não é o mesmo preset, porque você já alterou, então ele está personalizável aqui. Aumentar as sombras, vamos colocar mais vibração nas cores, vamos tirar a saturação um pouco, já deu as cores, vamos estourar a saturação, você pode. Se você quiser pegar um preset e alterar, você pode tranquilamente. Ok, fotorrealismo, mais uma saturação maior, né? Veja como que é forte. Uma saturação mais normal. Dá uma saturação suave, né? E o surrealismo. Nesse ponto, eu quero explicar primeiramente para que vocês possam entender. Todo mundo fala, surrealismo, legal, tal. Eu gosto de deixar as fotos surrealismo. Mas o que realmente é o surrealismo? Na verdade, isso é um movimento que nasceu ali pela década de 20. E a base, né, o desenrolar da história é que o surrealismo, ele não é nem o real e nem racional. Ele não trabalha nem com a realidade e nem com a racionalidade. Ele trabalha geralmente com o irracional do artista, com o que está dentro da mente do artista e que não é real, é o irreal, né? O que não é real é aquele irracionalismo do artista que ele quer expressar aquilo. Então, você pode perceber na imagem que ela ficou totalmente fora de uma realidade. Não tem realidade nenhuma nela. E aqui nós podemos trabalhar tanto com o surrealismo, quanto com o surrealismo com baixo contraste, quanto com o surrealismo com um alto contraste. Então você pode escolher a opção que te agradar mais. Veja, parece até uma pintura assim, bem meio assim, puxado por uma aquarela, alguma coisa, né? Então, você pode perceber que é bastante legal esse efeito de surrealismo. Agora, eu quero trabalhar com algo meu mesmo. Eu quero criar um preset meu totalmente do zero. Então nós vamos criar um preset apenas por gosto, ok? Vou puxar mais detalhes, vou deixar as sombras mais escuras, vou jogar um pouquinho mais de luminosidade, a vibração das cores eu vou deixar maior, né? Sabendo que eu já expliquei tudo na aula de HDR. Saturação, posso aumentar um pouquinho também, e olha como a imagem vai ficando, né? O antes e o depois. O raio da luz vou aumentar, né? A força, veja como que ele aumenta, né? Acho que eu não quero tão forte, vou diminuir um pouquinho. A gama aqui vou deixar aqui em 1.2, 1.5, e olha já
então a diferença. Consegui algo assim com uma força de cores bem forte. Então beleza, cheguei no resultado que eu quero, gostei do resultado, quero salvar como preset. Venho aqui no íconezinho lateral do preset, clico nele, Save Preset. Vai abrir então aqui uma nova janela para mim nomear o preset. Está carregando. Ok. Agora eu posso salvar. Vou salvar aqui como preferido. Então aqui tem já o formato, né, do arquivo de preset que você pode salvar. Salvou. Ok. Agora você quer colocar monocromático e falar, vou voltar no ajuste, preferido, tá ali o ajuste, exatamente todos os ajustes que foram feitos e que podem ser realmente alterados. Você pode também salvar aqui a curva. Se você salvar a curva, ele vai salvar a curva da mesma forma. Tem uma coisa interessante que você selecionando esse corner, você pode ver que a linha, ó, ela fica reta. Então, o que acontece? Quando você não coloca a opção corner, um desses, ó, você vai ver que a transição entre os pontos ela vai ser suave, porque ela vai fazer então uma circunferência aqui, ele vai fazer uma curva. Quando você coloca corner, ele faz uma transição dura e reta, ó. Então a transição entre os tons da imagem, ela vai ficar uma transição dura, sem suavidade. Quando você tira, ó, ele vai criar uma transição suave e mais sutil, né? Uma transição que acompanha todo um fluxo nos tons da imagem. Ok? Então, finalizando, nós damos um ok. Ele vai carregar todos os ajustes que nós fizemos e aplicar diretamente na imagem, né? Não vai ser mais uma pré-visualização, vai ser diretamente na imagem e convertendo HDR, né? A imagem, para ela ficar então com uma simulação das cores que foram feitas. Não fica a mesma qualidade, ok? Não vai ficar a mesma qualidade do HDR, mas ele faz uma simulação bastante legal. Ele tenta aproximar ao máximo possível que ele pode, mas nesse processo realmente nós perdemos qualidade porque nós não pegamos, né, um arquivo realmente zero ali, com todas as informações mesmo que deveria ter. Mas ele chega bastante perto. É interessante se nós tivermos um único JPEG, ou uma única imagem, que nós não conseguimos pegar os altos e as baixas luzes, e vai dar um resultado bastante satisfatório, você podendo aí então aplicar nas suas imagens e deixando as suas imagens muito mais bonitas. Se você quiser um efeito surreal, você consegue, né? E efeitos aí que antes eram um pouco mais complicados, né, para se fazer no Photoshop, com bastante praticidade e rapidez. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.